Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala sobre o que, meu sócio Cadu Baracho? Negócios, raiz, empresário, quem tá no campo de batalha. E hoje é um podcast muito especial que a gente sai um pouquinho da dinâmica, mas também vai ajudar muitos empresários também para conectar exatamente o que? Público e privado. E especial por quê? Porque a gente vai conversar com um cara aqui que já teve nos três lados, né? Já foi empresário, já foi CLT e já está no órgão público, né? Estamos aqui com Davi Benevides, meu amigo. Seja bem-vindo ao Business Plan. Obrigado por ter aceito o convite, cara. Davi Benevides, que me identifico muito com ele, tem família política, desde cedo estava na política, foi o prefeito mais jovem da sua cidade, que é Redenção, foi 2 vezes prefeito de Redenção, né? Foi 8 vezes eleito, né? Uma das melhores gestões do Ceará, melhor prefeito do Ceará em 2021 e levou Redenção para outro patamar. Mas a gente nem vai aprofundar muito em política aqui, não. A gente vai ver como é que o Estado pode atrapalhar, quando eu falo Estado no sentido amplo, né, Caduzão? Pode País, atrapalhar estado ou e ajudar cidade, um empresário. Davizão, esqueci mais alguma coisa? Pai, filho, esportista. Se apresenta pra galera, dá as boas-vindas pra nossa audiência e vamos começar aqui nosso papo. Bem, gente, primeiro eu que agradeço, certo, aí o convite de vocês, fico lisonjeado. Eric, Cadu, todos que estão aqui acompanhando. Como vocês falaram, eu gosto muito de dizer que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, assim, eu que iniciei aqui a minha caminhada, desde muito jovem, gostando de empreender, certo? Eu comecei a minha carreira pensando em empreender antes ainda de entrar na política. Apesar de vir de uma família de políticos, de carreira política, logo nos meus primeiros passos eu pensava mesmo em visualizar como é que nos ambientes dos negócios eu poderia me sobressair. Como você falou, eu já trabalhei numa empresa, estava falando aqui nos bastidores que lembrava como é que era dar meu expediente, muitas vezes lembrar como é que dava meu intervalo na hora de entrar, na hora de sair, certo? E dos desafios também da mesma maneira de quando abri a minha empresa e compartilhando como era o desafio de ver a folha de pagamento chegando no final do mês e sem ter como pagar. Então, assim, somo e trago isso agora para a política, que eu tentei ajudar, e o que a gente vai conversar aqui no nosso papo, de como é que também o poder público ele pode se aproximar do dia a dia, do desafio que é ser empresário, e que é isso que nós vamos dialogar no dia a dia. Mas a minha primeira palavra, de fato, é de agradecer a todos vocês aqui o convite, e quem sabe aqui a gente trazer uma inspiração, certo, para esses grandes vencedores, esses grandes batalhadores que é a classe empresarial que a gente tem aqui no nosso estado do Ceará. Bacana. Boa. E antes de a gente começar o nosso papo, a gente tem que falar que quem ajuda tudo isso aqui a acontecer, né, Caduzão? Ninguém faz nada sozinho, tanto na esfera privada nem pública, você tem que ter parceiros, e aqui tem alguns parceiros que ajudam o Business Plan a acontecer. O primeiro é a B3X Investimentos, viu, Davizão? Que é uma consultoria em investimentos, que ela é boa, que ela é independente, ela não vai te indicar produtos para ganhar comissão, e ela atua principalmente em 2 pilares principais. Primeiro, né, resolver as tuas dívidas. A gente sabe que o brasileiro é muito endividado, né? Com certeza. Às vezes o cara tem um salário de 5 mil reais e gasta 7 mil por mês, então a conta não fecha. Então ele vai te ajudar primeiro com o diagnóstico financeiro para depois começar a montar uma carteira de investimentos para você não ter que trabalhar até 100 anos de idade, né, Caduzão? E o grande detalhe, cara, que eles lá, existem diversas empresas que fazem investimento, que fazem análise de investimento para terceiros, e tem muito uma questão que elas oferecem o que faz mais sentido para ela ganhar e não o cliente. No caso da B3X, ela não tem esse ajuste em relação a deixa eu ver o que eu ganho para depois te indicar. Ela monta baseado no teu perfil, baseado no teu planejamento de vida, baseado no quanto você é arrojado ou não para investimentos. Tudo baseado em você. E quando a gente fala em investimento, muita gente pensa que eu tenho que investir 10 mil reais por mês, eu nem tenho isso.
Não, você tem que criar uma cultura de investimento ali, R$800 por mês, 1.000, quanto você dá para lá na frente você estar mais tranquilo. Então, procura no Instagram B3X Investimentos, que eles vão te ajudar de uma forma humanizada a você ter uma independência financeira, que isso é muito importante, principalmente em países como o Brasil. Outro grande parceiro nosso é o HubX Studio, que é essa produtora aqui que você pode fazer seu podcast, videocast, pode criar seu curso, infoproduto, gravar vídeos estratégicos. A gente sabe que quem não tá no digital hoje em dia tá fora, né, Caduzão? Não tem para onde correr, cara. Então, seja você político, empresário, tem que estar bem posicionado no digital. Quem acompanha o Davi sabe que ele se posiciona muito bem no digital, sempre dá suas opiniões, cria conteúdo para ele. Então, a HubX te ajuda a fazer isso de forma profissional. Então, também procure lá no Instagram, que eles vão te ajudar. Tem também o Podcast Experience, Davizão, que é uma comunidade de podcast. A gente viu que já deve ter participado de vários podcasts aí, o Davizão. Cada vez mais esse formato, ele cresce no Brasil porque é uma forma leve de produzir conteúdo. E o Podcast Experience é uma comunidade que traz vários conteúdos, eventos presenciais e online para ajudar a profissionalizar o teu podcast. Seja se você quer tirar o podcast do papel, seja se você quer alavancar voos maiores com o teu podcast. Então procura o Podcast Experience para te ajudar a criar conteúdo de forma profissional também. E por último, o KB Club. O que o KB Club faz? Exatamente. Para você que é empresário, querendo ou não, cara, empreender, ser empresário é algo muito solitário. Você, normalmente, você está sozinho, cuidando da sua empresa, fazendo sua empresa crescer, tendo ideias, tentando se conectar a outras pessoas, e o KB Club veio justamente para isso. Onde você tem lá, além de ser um clube de empresários, que todos passam por aplicação, não se trata só de, eu tenho dinheiro, vou pagar, tem que ter aplicação. Por quê? A gente cria a famosa ambiência, tem que ter o nível de empresários bem lá em cima para realmente ter muita qualidade. Fora isso, a gente tem encontros presenciais, encontros online, a gente tem um time de conselheiros que vão desde conselheiro de segurança da informação, formação de vendas, jurídico, contábil, que tudo isso você que é empresário pode ir lá se consultar. Imagina tendo um board dentro da sua empresa tendo de conselheiros, né? Tendo o conselho. E tudo isso através de um clube que você entra, você vai ter todo um network, todo um nível de conteúdo de altíssima qualidade. E para fechar o KB Club, inclusive a gente vai ter o KB Experience, que é em 1º de fevereiro de 2025, também, que é um evento que faz parte do KB Club. Ou seja, para começar o ano bem com o pé direito, começar né? o pé direito, começar bombando 2025 de muito faturamento e muita lucratividade. Boa. Recados dados, vamos começar nosso papo aqui. Na visão, a gente sempre no começo do episódio, a gente quer entender um pouquinho como que o nosso convidado chegou onde chegou, até para entender o seu plano de negócios. Você, como já empresário, como político, passou 8 anos agora à frente na gestão da Prefeitura de Redenção, ou seja, com a caneta na mão, executivo. Mas eu queria entender, o Cadu falou muito de network, de ambiência. Queria entender o teu começo ali, porque tua ambiência, né? Quem não sabe, que tá vendo agora, né? Neto do grande Mauro Benevides, filho do Mauro Filho, são grandes nomes da política e você cresceu com isso. Também devia estar crescendo no meio de empresários também, com político. Como é que foi essa tua formação para chegar onde tu chegou hoje? Vamos lá. Primeiro, eu sou formado em Engenharia Civil, certo? Na Unifoc, na Universidade de Fortaleza. E logo quando eu me formei, eu voltei para a faculdade mais uma vez. Ou seja, eu sou formado em Engenharia e tenho metade do curso de Economia. Ou seja, eu sou acadêmico do curso de Economia. Logo nesse processo, antes ainda de voltar, o meu ensino médio é americano, certo? Eu sou formado na Norfolk High School do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Então, já essa minha caminhada já me trouxe, como eu falei, a minha experiência de trabalhar numa empresa, certo? Eu trabalhei em obras importantes a nível do estado, por exemplo, eu trabalhei no aeroporto de Fortaleza, o Pinto Martins, ou seja, eu tive uma experiência de obras grandes a nível de estado e que, por exemplo, nessa experiência do aeroporto, eu tive que coordenar uma obra que começava às 5 da manhã até meio-dia. Ou seja, além disso, uma responsabilidade que o primeiro pouso era 12:04. Não podia atrasar nunca. Não podia atrasar. Ou seja, já... Se perdesse já a hora... com hora. Ou seja, a gente já tinha uma responsabilidade. Certo? Então, esse ambiente, ele me trouxe naquele momento uma conexão com várias pessoas de meios nacionais e internacionais e, ao mesmo tempo, de diálogos
de visualizar quais eram alguns tipos de nichos de complexidades a nível de Estado. E que eu podia explorar aquilo. Ou seja, eu conseguia internamente visualizar a capacidade de empreender. Isso me deixava já ali, eu estou visualizando que aquele determinado lugar me traria uma oportunidade. Então, visualizei aquilo e falei, não, vou apostar. Foi ali que surgiu o meu negócio, o meu primeiro negócio. Então, fiz a abertura da minha empresa, que era uma empresa de sinalização. E que acabei tendo meus primeiros clientes, a empresa que eu trabalhava, eu consegui continuar na empresa em que eu era funcionário e, ao mesmo tempo, tocar a empresa que eu havia aberto, certo? E nessa ambiência, fazer contratos públicos. Entendi. Ou seja, eu era terceirizado de empresas públicas. Sim. Ou seja, que acabou me dando um diálogo com a política, sim, certo? Então, acabou que a gente fazia um trabalho de empresa privada, mas, querendo ou não, tinham contatos políticos. Sim. Mas, naquele momento, nem passava na minha cabeça. Era muito foco de empresário e menos político. Exatamente. Né? Era 100% empresário, privado. Nenhum momento ali eu imaginava entrar na política. Até porque eu sempre fui muito voltado na questão, como eu falei para vocês, de empreender. Como eu estava falando no começo... Mas pela formação que tu teve lá nos Estados Unidos, a galera tem essa cabeça lá. Total. É outra cultura, Eu né? tive, inclusive, na minha experiência no exterior, eu ganhei uma bolsa para permanecer lá, certo? De fazer o meu college lá, né? E tal, enfim. E outra coisa, meu pai, ele é uma pessoa que fez o seu mestrado e doutorado no exterior, certo? Também nos Estados Unidos. Então, até a herança que eu tive de pai para filho foi uma herança de estudo, certo? Meu pai foi um brasileiro, um cearense que foi um dos cearenses que teve o título de doutorado muito jovem, certo? Então, ele muito cedo percebeu que para ter sucesso na vida, ou seja, o ser humano, para ter sucesso na vida, seria através do estudo. Que foi isso que ele passou para nós. Então Vocês são em quantos lá? Nós somos 3. Eu sou mais jovem, eu tenho, né, o Davi, o Mauro Neto e a Georgiane. Certo. Então, obviamente que eu também não tive esse estudo excessivo que ele teve nas devidas proporções. Eu sempre tentei dar o meu melhor, mas ele realmente é uma pessoa brilhante, né? Mas eu sempre tentei fazer a minha parte. Então, com essa herança que eu tive, a gente transformou isso, eu acredito, nessa parte do empreendedorismo. Então, visualizei essa capacidade que a gente visualizou e investi. Né? Meu capital que eu tinha ali, eu já era engenheiro, mas na época eu ganhava bem. Tomada de risco, né? Exatamente, fui apostar. Botar o seu na reta, literalmente. Mas nessa época tu ainda estava com o emprego ali de engenheiro e montou o teu negócio ali paralelo. E outra coisa, é importante registrar que nessa época eu só tinha 23 anos. Porra. Ou seja, muito jovem. Recém-formado. Recém-formado. Né? Então, olha só a conta. Ou seja, com 23 anos, eu já fui responsável de uma obra importante, ou seja, uma obra de um aeroporto, né? Da reforma de um aeroporto. Certo? Apesar de eu ter um chefe que de fato era responsável, mas mesmo assim, eu já tinha algumas responsabilidades que eram bem importantes. E ao mesmo tempo, eu tive a capacidade de fazer a abertura de uma empresa e de fazer esse investimento de capital próprio. E isso é importante. Tem muita gente que eu vejo assim, tem-se uma briga entre o dono da empresa e os colaboradores e tentam criar esse inimigo, né? Sim. Só que o que eu vejo, cara? Não adianta você falar, dar palpite, o que for, se você não botar o seu na reta. E o empresário, o grande detalhe do empresário é que ele bota o dele na reta. Se o negócio não der certo, o colaborador vai lá, vai dormir, tá tranquilo, vou para outro emprego. O cara não, o cara quebra, o cara fica com dívida. E outra coisa, uma coisa é você empreender agora, nos dias de hoje, 2024, 2020, 2018, isso era 2012. Hoje com a informação que bem tem menos informação naquela 2013, época, né? Entendeu? Muito tempo atrás. E ainda uma coisa, né? Quando eu me formei em engenharia, existiam poucos engenheiros no mercado. Eu era um dos poucos. Inclusive, é um dos cursos que entra 50, sai, se forma 10, a minha né? turma
turma de engenharia da Unifor foi a primeira turma de engenharia que fez formatura. Porque não dava quórum, né? Porque não dava quórum. Todas as turmas de engenharia, era engenharia de civil, com mecânica, com... A minha foi a primeira. Inclusive porque eu que fiz. Sim. Eu que saí, rapaz, vamos fazer formatura e tal. Então, ou seja, isso havia em mim, mas o que sempre me liderou, né, isso eu já tive de muito jovem. Desde 14, 15, 16 anos, o que sempre teve no meu coração foi o espírito público. Certo? Ou seja, eu com 15, 16 anos, eu tinha um instituto de filantropia que eu fiz devido ao falecimento de um amigo, certo? E que a vida começou a me inclinar para outro lugar, que foi a política, certo? E que aí começamos essa inclinação por causa de algumas questões políticas, certo? E aí nessa caminhada, depois de ter vivido algumas questões importantes da minha vida como empresário, como eu falei para vocês. Na minha experiência empresarial, eu tive muitos desafios. Por exemplo, como eu falei, da metade do mês, como é que eu vou pagar fornecedor? Eu não sabia. Eu tive atraso de cliente, muitas vezes. E agora? Eu já tive muitas vezes cobrança de fornecedor meu. Como é que eu vou pagar? Eu já tive muito funcionário meu com folha chegando. E eu não tinha ideia como é que eu ia pagar. E eu era muito jovem, gente. Eu tinha, como eu falei para vocês, 23, 24 anos. Como é que eu ia fazer? Então eu sei a dor do empresário. Eu sei do desafio. Do mesmo jeito que eu sei os desafios que o empresário vive, por exemplo, muitas vezes, de justiça de trabalho, que eu também já vivi. Eu sei muito bem como é. Muitas vezes às vezes das decepções. Sim. Entendeu? Que às vezes a gente, Maria e tal, mas que, como eu falo, uma coisa que eu digo muito, que a gente estava conversando aqui antes, que é algo que eu, como político, certo? Eu tento cada vez mais trazer esse estigma, porque é algo que precisa ser vencido, é que hoje nós temos que o trabalhador está de um lado, muitas vezes as pessoas gostam de pregar isso, que o trabalhador está de um lado e que o empresário está do outro. Então, nós contra eles. Que sejam nós contra eles, e que eu não sou adepto disso. Pelo contrário, que para mim, para uma empresa ter sucesso, o empresário e o trabalhador precisam estar juntos. É porque, no final, no meu ponto de vista, o ideal é que esteja juntos, porque quando a empresa cresce, o cara não come dinheiro. No final, ele não vai morrer e botar tudo numa gaveta no caixão, não. Claro. O que acontece? Se ele está crescendo, ele vai pagar salários melhores, ele vai contratar mais, Exatamente. ele vai expandir, ele vai pagar mais imposto. E aí, se tiver esse negócio de nós contra eles, no final, não tem segredo. Se dividir a força que você puxa, um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, vai romper no meio. Se todo mundo for pro mesmo lado... Davi, de onde é que vem isso? Cultura. Cultura da empresa. Portanto, o que é que eu vejo? Que na política, é onde eu vejo, agora com 8 anos, eu posso dizer que tenho experiência política. É algo que precisa ser enfrentado. Eu vejo que muitos políticos se aproveitam disso. E que o país e o povo perdem com isso. Porque o trabalhador, que precisa sempre também ser defendido pelos políticos, e a gente precisa, porque a gente sabe que boa parte das pessoas vivem em condições de vulnerabilidade, isso todos nós sabemos, e a gente precisa reconhecer isso, certo? Eu, como político, essa é a minha pauta principal. Mas nós sabemos que hoje, como um político com experiência, que se existe uma política que é capaz de mudar a realidade de qualquer pessoa e dar dignidade a ela, se chama emprego. Até um exemplo, né? O pessoal fala que é contra bilionário, né? Aí deu o exemplo do Luciano Hang, né? O empresário. Não devia existir bilionário, mas vamos lá. O Luciano Hang tem cerca de 20 mil funcionários diretos e 60 mil indiretos. Né? Ou seja, se ele não existisse, era 60 mil desempregados ali, praticamente. Ele paga 5 bilhões de reais por ano de imposto. Ou seria menos 5 bilhões de reais de imposto para saúde, educação, o que for. Então, essa
essa história de nós contra eles já era pra ser ultrapassada, mas ainda existe. Mas é isso que eu tô dizendo pra você, gente, porque me respondam. Quem é que vocês veem que maciçamente ecoa essa mensagem? Eu tô falando, posso estar errado, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é pra gente debater. Eu não vejo. Então eu vou repetir aqui. A maior política, ao meu ver, a maior política que possa ser efetiva para dar dignidade para as pessoas, principalmente em vulnerabilidade e de desigualdade social, é o emprego. Cara, Ele sim é capaz. concordo demais. Assim, eu acredito que empreender é o maior projeto social que existe. Porque, no meu ponto de vista, eu posso também estar enganado. Eu não acredito que o cara se sinta confortável em estar pedindo dinheiro na rua, em estar em situação de vulnerabilidade. O que eu acredito? Se ele tivesse um emprego, se ele tivesse dignidade de estar trabalhando e tendo seu sustento. Esse que é o principal que eu vejo. Eu sou um cara que gosto muito. Hoje eu tenho 34 anos. Gosto de dizer para as pessoas que ainda sou jovem. Me vejo muito, cara, quando eu entrei. Eu não, assim, o mesmo Davi da prefeitura de 26 anos, eu perdi pouca coisa. Eu sou o mesmo cara. E eu não trabalho muito com achismo. Eu gosto muito de opinião pública. Eu tenho muito pesquisa de opinião pública na minha cidade. Eu tenho uma pesquisa de opinião pública de abril de 2024. Certo? Durante uma série histórica, porque na pandemia eu parei de fazer pesquisa porque já não era muito efetiva. Mas até 2019, final de 2019, eu perguntava pra galera lá na minha cidade, assim, qual é a sua principal preocupação? Durante toda a série histórica, 2017, 2018, 2019, eu tinha uma briga entre saúde e segurança. Saúde, segurança, saúde, segurança, saúde, segurança. Saúde lá na frente. Certo? Depois que virou a pandemia, finalzinho de 2023, 2024, eu voltei a fazer. Hoje, o primeiro lugar é emprego, irmão. Detalhe. Galera de 16 a 18 anos estão atrás de emprego, irmão. Estão atrás de trabalhar. Você já vê a mudança da mentalidade, né? Sim, a garotada está atrás de empregabilidade. Isso eu não estou falando da minha cabeça, não. Por quê? As pessoas... Eu acho que é do ser humano. O mundo está mudando. As pessoas estão atrás de oportunidade. Entendeu? E assim, eu tô falando isso, eu não sei vocês, eu sinto isso. Eu visualizo que existe uma geração aí, a gente sabe que tem, né, cada vez mais o mundo está mudando. Mas eu também visualizo uma geração que está se antenando, uma geração que está buscando. Eu visualizo também, como a gente visualiza, mais uma vez falando na linguagem do empresário, que a gente vê uma geração que também está se acomodando. Pô, é isso que eu ia falar. A gente vê isso. Tu falou que a galera tá buscando empregabilidade e tudo, mas você vê também essa geração, a gente é praticamente da minha geração. Tu tem 34, 39... 52. Entendeu? 39. Ê, Cadu! Puxinho de cara. 39 também. Cara, mas tu pega essa molecada de 18, 19 anos, os caras querem só internet. Não que eu acredito demais na internet, mas Sim. existem vários caminhos para você Claro. caminhar, né? E é difícil você colocar na cabeça, não, vai primeiro conseguir como você fez, por exemplo, um emprego, juntou a graninha, monta o seu negócio depois, e até já voltando para tua história, você foi fazendo isso, né? Criou a tua empresa de sinalização, foi tendo um resultado e tal. E quando que deu o clique de possibilidade de seguir na carreira política? Foi assim. De 23 para 26 ali que você entrou como Vamos prefeito. Vamos lá. Em 2014, meu pai foi candidato ao Senado, certo? E não logrou êxito. E para mim algo muito importante na vida que eu tive do meu avô. Que meu avô foi um cara que foi muito importante pro Brasil. Constituinte. Certo? Constituinte, por exemplo. Meu pai, você vê como às vezes a vida dá voltas e a gente não sabe a importância que uma pessoa teve para você, mas para uma nação. Meu avô foi o brasileiro que instituiu, por exemplo, na Constituição, tem um artigo que fala sobre a regulamentação do salário mínimo em todo o território nacional. É um artigo da Constituição que foi escrito pelo meu avô. Certo? Então, na minha
concepção, ele me ensinou que na vida a gente ganha, mas também a gente perde. Sim. Foi o que aconteceu com ele. Na vida ele ganhou, mas muitas das pessoas têm a ótica que ele só ganhou. Pelo contrário, ele já ganhou e já perdeu. Só que pro meu pai foi a primeira derrota dele. Meu pai vinha de 6 vitórias, mas essa então deve ter sido bem dolorido. Foi dolorido para ele. E foi nesse momento que a gente visualizou que eu e o meu irmão mais velho, meu irmão me chamou, falou, Davi, cara, papai precisa da gente. Eu falei, rapaz, é verdade. Então, vamos juntar aqui e vamos apoiá-lo. Falei, tá bom. E aí foi quando nós entramos. Meu irmão já é um advogado, ele tem independência, tinha independência na época, ficou com os municípios de dar suporte mais distantes, e eu acabei ficando com os municípios mais próximos, né? Redenção é uma cidade que fica próxima a Fortaleza, aqui na região do maciço de Baturité, algo em torno de 70 quilômetros. E aí eu comecei a dar suporte, não só a Redenção, mas todos esses municípios mais próximos que a gente tinha uma identidade. Só que naquele momento a Redenção era uma cidade que tinha uma situação bem mais precária do que as outras. Só para vocês terem ideia, quando eu assumi a cidade em janeiro de 2017, Redenção era o maior desequilíbrio financeiro de todo o estado do Ceará. Eu recebi Redenção com 4 meses de salários atrasados dos servidores públicos. Só para vocês entenderem aí a brincadeira. Um abacaxi no teu Pense, né? Um abacaxizão. E resultado, né? Nós estamos falando de empresário. Imagine como é que a economia da cidade estava girando, porque o empresariado, a economia, gera no interior através do pagamento do servidor público. Era a dúvida que eu ia te perguntar. Sim. Se está 4 meses atrasado, uma prefeitura pequena, que gira em torno da prefeitura em geral. Pai, confusão. Meu amigo, ninguém tá só sobrevivendo, né? O dia não tá girando na economia local. Basta dizer pra você que lá era na promissória. É. Acaba aqui anotando, a promissória aqui é o fiado. Resultado. Então, era realmente um ambiente caótico. Né? Então, devido esse acontecimento, eu comecei a dar atenção, certo, à cidade, trabalhar, enfim, alguns assuntos pontuais, e devido a essa situação extraordinária que existia em Redenção, eu comecei a me aproximar mais pela cidade. E aí, fazendo algumas ações pontuais e tal, acabou que no ano da eleição, que foi 2016, a nossa líder política da cidade, ela teve um problema eleitoral, ela não pôde se candidatar, e ela estava muito bem politicamente, ela ia ser eleita com facilidade. Só que ela não pôde ser candidata, ela ficou inelegível. Até que eu fiquei conhecido pelas conquistas políticas que eu trouxe, e eles me convidaram, rapaz, Davi, você está aqui, você é um jovem, já teve sangue novo, algumas coisas que foram reconhecidas pela população, e a gente acha que você é a pessoa certa para ser o nosso candidato. Aí vocês estão doidos? tu que há pouco tempo disse que só focava 100% no empresarial, querendo ser Aí eu falei, homem, eu tenho as minhas coisas. Não, tal, isso aqui, ele tá. Aí, enfim, isso aqui, depois formalmente eles vieram conversar comigo, eu falei, não. Como eu falei pra vocês, eu gosto de dizer pras pessoas que a política pra mim é algo muito diferente pra boa parte dos políticos. Eu faço porque gosto de ajudar, certo? Eu realmente faço por espírito público. Eu tenho a missão de ajudar o próximo como maior do que todas. Eu faço isso porque gosto. Vou dar um exemplo para vocês. Dia 31 de dezembro, há 8 anos, há 7 anos, se vocês olharem nas minhas redes sociais, certo? Vocês vão ver que dia 31 de dezembro eu estou distribuindo cesta básica. E eu vou, pessoalmente, na casa das pessoas que mais precisam. Certo? Por exemplo, dia 30 de dezembro já teve ano que eu estava numa praia a 1000 quilômetros de Redenção. E eu voltei porque eu sei do simbolismo que é eu a liderança entregar. Mostrar a cara, né? Não é porque eu sei que as pessoas ficam felizes. Eu sei da representatividade do cargo. O que você representa de dia fato. Primeiro eu sei que dia primeiro eu vou embora, gente. Quem sou eu, né? Mas eu sei que as pessoas ficam felizes. Ou seja, a pessoa que é humilde, a humildade, ela traz um fardo diário, certo? Eu conheço a humildade. Eu fiz questão de conhecer. Que é por isso que quando eu digo que eu conheço a dificuldade do empresário,
eu conheço a dificuldade do trabalhador, é porque eu fiz questão de conhecer. Eu gosto de falar das coisas que eu conheço. Eu só gosto de falar das coisas que eu vivi. Então, eu sei da dificuldade de quem é humilde. Que é por conhecer, eu sei da importância de eu estar, da pessoa me ver. Porque ela faz a simples conta. Ele lembrou de mim. Entendeu? Então, isso é o que me faz feliz. No final é do ser humano querer se sentir especial, né? É isso aí. Esse Então, é o ponto. é isso que me faz feliz. Então, a partir do momento em que me deram essa confiança, e obviamente a população me deu essa missão, né? Agora falando, brincando pra você, né? A população foi arrojada em dar para um garoto de 26 anos a missão de estar que geralmente, aí tu me corrige se eu estiver errado, geralmente no interior a galera vota mais quem é os senhores experientes, senhoras experientes, votar num meninão de 26 anos, né? Detalhe, vocês sabem, né? Eu não sou de lá, né? Sim, Não sim. sou de lá, né? Vocês sabem que tem muito bairrismo, Sim. eu não sou de lá. Então, realmente foi uma grande oportunidade. Então, só para completar aqui, para as pessoas saberem um pouco mais de mim, eu me elegi, fui reeleito com praticamente 84% dos votos. Sou um dos prefeitos mais bem reeleitos de todo o Brasil, certo? Sou um dos prefeitos mais bem reeleitos de todo o Brasil. A Câmara Municipal são 11 vereadores. Eu elegi todos os 11 vereadores. Eu acredito no Ceará. Só eu e outro prefeito que fizemos isso. Ou seja, eu estou entre... Se os empresários falam que estão entre os melhores dos seus negócios, eu estou entre os 100 melhores prefeitos do Brasil, certo? Isso com menos de 30 anos, praticamente. Ou seja, eu estou entre os melhores do meu negócio, mas falo isso com muita humildade. Falo isso porque o povo da minha cidade me colocou nesse patamar e dentro desse nicho, com muito respeito, estão os empresários da minha cidade. E outro fator que você ganhou a reeleição, né? Ou seja, o trabalho foi reconhecido, ganhou a reeleição e agora conseguiu eleger a sua sucessora também, né? Exatamente. Ou seja, é um segundo reconhecimento ao grupo, né? Exatamente. Então, assim, foi realmente algo que mostra que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Davi, existe um ponto que eu vejo é o seguinte. Tentam se colocar a população em caixinhas, digamos assim, o empresário contra o político contra o empresário, a população, os trabalhadores contra os empresários. Cara, e o grande detalhe, e aí vem o meu ponto de vista, parece que o político ele tá lá cuidando da vida dele, que em geral, no meu ponto de vista, não é da população, é dos interesses dele. E como é que você vê esse detalhe de, cara, o político, ele de fato, ele pode ajudar muito a sociedade, ele pode ajudar muito, inclusive o empresário, partindo da minha tese. O empresário, se não tiver o empresário, não tem um emprego, não tiver um emprego, não tem renda, porque até a prefeitura, o estado e a federação só tem imposto se alguém produzir. Eles não conseguem produzir nada. Como é que você vê na tua experiência política? Como é que o político pode ajudar o empresário de fato e não estar um contra o outro? Bem, eu acho que de diversas maneiras. Eu posso pegar um pouco das práticas que eu tive na minha cidade. Vou dar um exemplo. Nós, enquanto município, nós recebemos um prêmio, certo? De selo. O Sebrae, ele tem várias certificações. Uma das certificações que ele tem, certo? É de práticas em relação a várias ações que ele tem no Brasil todo. Uma delas é a Sala do Empreendedor, certo? Alguns municípios ele tem a capacidade de abrir um espaço, certo? Alguns fazem, outros não. Cada um tem sua opção. Mas abrir um espaço em que ele tem como dar, de acordo com o que a estrutura do município disponibiliza, as pessoas orientações ou capacitação. Capacitação vai de acordo com o município, Sim. certo? Aí quais são as certificações? Bronze, prata, ouro e diamante. No ano de 2022, nós recebemos a certificação diamante, certo? Que só foram 4 municípios em todo o Nordeste que receberam a certificação. Foi Redenção, Caruaru, Petrolina e esqueci outro, ou seja, cidades gigantescas. Como é que foi isso? Nós abrimos esse espaço no município, capacitamos 2 funcionários, certo? Isso iniciou na pandemia, certo?
E ele começou a dar diversas orientações, certo? Primeiro colocamos no site da prefeitura para que todas as pessoas soubessem que tinha esse espaço. Porque naquele momento, primeiro para as pessoas entenderem porque na pandemia, todos os empresários estavam em um momento totalmente difícil, desafiador. Ou seja, primeiro para mostrar para os empresários que o poder público estava onde? Do lado deles. Ou seja, enquanto todo mundo só falava de fechamento, nós abrimos um espaço para os empresários, para os empreendedores. Certo? Ó, nós vamos dar aqui uma série de orientações. Mas como assim? A prefeitura, por que a gente vai fazer isso? Como eu falei aqui para vocês. Primeiro, na época, o governo federal tinha acabado de lançar uma solução chamada Pronamp. Que era o quê? Você que é empresário, que está precisando de crédito, às vezes para pagar suas contas, às vezes para outras situações, o governo está tendo crédito, vai atrás para saber se você pode acessar. Beleza, pois um dos primeiros Pronamps que foram liberados no estado do Ceará foi na minha cidade. Por quê? Porque eu abri uma sala, o cara fazia atendimento, botei na rádio, botei no site, tu deu apoio e suporte. Apoio e suporte. Pronto, o cara acessou o crédito lá. Até hoje o cara tem um negocinho dele rodando e tal. Ou seja, além de mostrar para o empresário que eu estava com ele na situação, ainda ele conseguiu acessar o crédito e até hoje ele está do lado, ele está com o negócio dele funcionando. E isso é uma coisa que é relativamente simples, mas quem tentou já pegar o Pronamp aí sabe que tem um monte de critérios ali. Então deve ter tido muito empresário em todos os locais do Brasil que tentou acessar e não conseguiu fazer sozinho. Tendo um apoio, um suporte como esse, que quando eu falei relativamente simples, você vai dispor um corpo técnico ali para ajudar. É relativamente simples, né? Mas tem um impacto grande, né? Segundo, isso é dado, tá? Vocês sabem melhor do que eu, quem deve estar assistindo, que é expert mais negócio do que eu, porque eu tô falando, eu fui pequeno empresário. Aqui vocês devem ter empresários gigantescos. Mas quem é grande empresário, começou como pequeno. Sim. Mais de 60% dos empregos que são gerados no nosso país, no nosso estado não é diferente, vem das pequenas e médias empresas. Certo? Muita coisa, quase 70%. A minha sala do empreendedor, e detalhe, tá, gente? Não sou eu que digo, não. Olha como é que o Sebrae faz. Eles ligam, não se identificam e vão fazendo pergunta. E isso? E aquilo? E aquilo. Isso para dar validação, para dar premiação. Certificação. Inclusive, só para você ter ideia, hoje eu vou sair daqui e vou receber mais uma vez esse prêmio. Nossa. Só que hoje eu vou estar recebendo ouro, eu não vou estar recebendo diamante. Certo? Então, esse profissional que a gente capacita, ele também dá informação e capacitação para você abrir o seu primeiro negócio. Certo? Quais são as linhas de crédito que estão disponíveis? Como é que eu faço a abertura de uma empresa? O que é que eu preciso para abrir uma empresa? Tudo isso você está lá disponível na Prefeitura de Redenção, lá na nossa Casa do Cidadão. E, Davi, tu acha que, por exemplo, tem muito, você conviveu com políticos de carreira, mas tu acha que quando a pessoa tem uma experiência, por menor que seja, como empresário ali, ele já vai com outra visão para um cargo público? Totalmente. Porque tem muitos políticos de carreira que vão lá nunca assinaram uma folha de funcionário. Claro, assim, vou dar outro exemplo prático para vocês como é importante também o político ser acessível. Porque eu posso estar falando aqui para vocês, mas tudo bem, é isso que eu estou falando. É importante a gente estar tendo esse papo, porque é o que a gente estava conversando aqui. Eu acho importante os empresários entenderem que a política ela pode ser indispensável para o seu negócio. Exemplo, um empreendedor que é um dos maiores empresários lá na nossa cidade, ele decidiu fazer um grande investimento. Hoje ele tem um negócio lá, que é um dos maiores da cidade. Cara, isso é coisa de cinema. Ele foi muito arrojado e, graças a Deus, deu retorno. No finalzinho do investimento dele, ele teve um problema ambiental que inviabilizou o investimento dele. A estrutura pronta, pô. Aí é pra quebrar com o cara, né? Ou seja, conheço as dores do empresário. Sim. Vou repetir. Tu entrou num ponto que eu vejo muito isso. Por exemplo, em geral, a opinião que eu tenho por situações que eu já vivi. Parece que os governantes
o público como um todo, não só os governantes, né? Prefeito, governador, o público como um todo. Acontece um negócio desse, o que os caras fazem? Cara, eu quero é que se virem, meu irmão. Só que, no meu ponto de vista, entendendo empresário, primeira coisa que eu penso, um exemplo, se eu nunca pensei em ser candidato, nada disso, mas, cara, esse cara a gente tem que ver o que pode ser feito, porque esse cara investiu e vai dar retorno para o município, não é só para o bolso dele. Vai gerar emprego. O que a gente pode fazer para tentar ajudar esse cara? Qual é o ajuste que a gente pode fazer para viabilizar isso? E não travar agora nos finalmente, porque a quantidade de empregos que eu vou diminuir aqui dentro do meu município. Então, é o pensamento que eu tenho, que parece lógico, mas na prática, muitas vezes não é. Pois é, então, o que aconteceu? Me procuraram. Só que o que acontece? É onde eu quero chegar. Graças a Deus, a gente conseguiu solucionar. Eles me procuraram. A gente fez um grande trabalho político a nível necessário para ter a solução do problema, certo? E foi solucionado. O empreendimento dele está funcionando hoje brilhantemente. Então, mas qual é o alerta que eu quero fazer? É que, como eu falei para vocês, a política, ela está em todo canto. Sim. Talvez fosse muito mais fácil esse problema ter sido remediado no começo. Não no final. Ou seja, a política ela é algo que está inserido em todos os ramos. No empresarial também. Eu não estou dizendo que precisa existir uma política militante dentro das empresas, não. Mas que todas as pessoas precisam entender que a política ela é importante em todos os cantos. Sim. Entendeu? Se você não acredita que ela... Você acreditando ou não, ela está impactando sua vida. Seja empresário, seja colaborador, seja o que for. Exatamente. O que eu estou querendo dizer é que eu também compreendo, certo? Que a classe política hoje, as pessoas estão muito desconfiadas. E a gente tem que reconhecer isso, e eu reconheço. Sim. Isso, infelizmente, é algo que nós temos hoje. Mas eu estou aqui para militar que existem bons políticos, certo? E que eu posso falar das coisas que eu já fiz, certo? E citando exemplos. Certo? Eu falei do empreendimento na minha cidade, de um cara que fez um grande investimento, lindo, certo? Um grande empreendedor, que eu conheço a linhagem da família, e que, como eu falei, no final do investimento, certo? Ele teve um grande problema ambiental, realmente assim, de você não acreditar que um órgão ambiental conseguisse levantar o que foi levantado. Mais uma vez, eu conheço a dor do empresário. E que eu tive que fazer uma militância gigantesca para... Gente, isso aqui é um absurdo. E graças a Deus deu tudo certo. Mas, como eu falei para todos vocês, isso é para que a gente compreenda, certo? Que tudo na vida é política. Certo? Tudo na vida é política. Até dentro das empresas tem a cultura da empresa, como se fosse a política da empresa, né? Sim. E, cara, nesses 8 anos de experiência como prefeito, né? Como gestão, você é o cara que é jovem, com certeza não é um cara... que fica quieto no canto, com certeza vai estudar, vai ver. Você provavelmente deve ter feito pesquisa em outras cidades, também aqui tá de Fortaleza, ver o que está acontecendo nas outras cidades e tal. E a experiência que você teve, por exemplo, nos Estados Unidos, te deu alguma ideia? Cara, eu quero levar isso para o meu município de alguma forma. Você olhou para outras cidades e viu, cara, isso aqui pode funcionar no meu município. Nessa parceria privada ou alguma política pública nesse sentido? Cara, o que eu vi lá, mas foi recente, que eu coloquei na minha cidade, que assim, eu visualizo que existem algumas coisas que são bem avançadas, mas que também não são, vamos dizer assim, para os nossos dias de hoje, também não são tão avançadas. Mas que, assim, quando a gente leva para o interior... causa assim um impacto muito grande para as pessoas, que para mim foi formidável. Então vamos lá. E quando a gente fala de política, eu vejo que a gente tem algumas coisas que em curto prazo me animam e outras me causam assim uma incerteza. Mas o que é que eu posso falar para vocês? Algo que eu tenho implantado em Redenção que me traz assim uma perspectiva muito positiva é a telemedicina, certo? Inclusive, agora em novembro, eu estive em Barcelona, certo? A gente implantou e a gente recebeu um reconhecimento. Eu estive lá em Barcelona, é a cidade que há mais de 10 anos é sede do maior Fórum Mundial de Cidades Inteligentes.
como nós implantamos a telemedicina em Redenção, a gente foi selecionado para participar desse fórum. E nessa implantação que nós tivemos lá, qual é o grande desafio, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro, ele tem um reconhecimento, apesar de ter toda a sua precariedade, que nós sabemos que existe, mas na pandemia ficou muito... A cobertura dele, né? Ficou muito claro a importância que ele tem para o país. E hoje, a gente sabe que a saúde, até hoje, é o maior desafio que nós vivemos de enfrentamento, certo? E se a gente for buscar a maior dor que qualquer pessoa vive, sem dúvida nenhuma, será esse. A gente tem um nível muito alto de pessoas que têm doenças terminais, pessoas especiais. Hoje cresce altamente o número de pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, enfim. E também a gente visualiza que é necessário um atendimento, certo? É necessário um atendimento. Por exemplo, a Redenção na minha região durante muito tempo, eu fui o único município da minha região que ofereceu um atendimento neuropediátrico. O neuropediatra é o profissional que faz o diagnóstico das crianças especiais, por exemplo. Como é que funciona na prática? A minha irmã meu pai é médico, 2 irmãs médicas também, algumas já atendem por telemedicina, mas como é que funciona na prática? Tem um computador, certo? Com o enfermeiro e o paciente. E o paciente é com celular? Não, computador. Ah, ele no computador dele? Sim, e o enfermeiro do lado. Tá. O atendimento funciona dessa maneira. Ah, então tem um enfermeiro, então tem uma questão tem um profissional, presencial, tem um profissional do lado. O médico que é a distância. Exatamente, a assistência tem um profissional do lado. Porque a dificuldade de levar médico pro interior é grande, né? Isso, mesmo pagando plantão alto, né? Total, não. Entendi. Eu falando, eu passei 3 anos, hoje nós já temos vários municípios com esse profissional, mas eu já passei 3 anos sendo o único município da minha região tendo um neuropediatra. Entendeu? Entendi. Isso, nós estamos em 2024, 2021, entendeu? Nós estamos já, né? E falando de telemedicina, minha esposa, umas semanas atrás, fez uma consulta. Aí eu fiquei olhando assim, cara, isso é fantástico. Porque muitas vezes você não precisa se deslocar, você muitas vezes está ruim em casa. Cara, e ela foi com o celularzinho de casa mesmo, marcou, agendou, na hora recebeu, 10 minutos antes recebeu a notificação. O cara passou os exames. Ponto, foi fazer os exames. É um negócio que você olha assim, cara, como é que não inventaram isso antes? Como é que não podia usar isso antes? Cara, porque isso facilita muito a vida. Isso é moderno pra capital, imagina pro interior, Total, pô. não é? É absurdamente incrível, então, tecnologia, cara. né? Então, tecnologia, assim, como eu tô falando, gente, eu não tô falando de algo muito tecnológico, não, absurdo, né? Não tô falando de algo muito tecnológico, não. Eu tô falando de algo, assim, como é que... Mas, assim, você tem que treinar a enfermeira, porque o computador, ela tem que saber operar, tem microfone, o médico, né, tem que, sabe, a paciente, né, entendeu só, pô, não é todo paciente que vai saber olhar para o computador e ser atendido e tal, tem algumas coisas que você tem que treinar as pessoas para poderem assimilar o que, que vai acontecer e tal no atendimento, enfim. Então isso, para isso acontecer, também não é tão fácil, mas, por exemplo, quando eu fui para Barcelona, eu voltei com um insight que isso não é tecnológico. Mas, por exemplo, quando eu fui para lá, eu fiquei impressionado com o conceito que eles tinham em relação à prefeitura. Vou te dar um exemplo. Lá, por exemplo, prefeitura. O que eu imaginava de prefeitura lá? A prefeitura é um prédio que tem um gabinete que recebe as pessoas. E lá não. Lá a prefeitura deles lá é um centro de recepção. Que as pessoas lá, por exemplo, tem um jardim de convivência. Ou seja... Ele é mais receptivo ao público. Exatamente. Mais aberto. É quase uma praça pública, digamos. Central de negócios. A gente marca na prefeitura. Reunião de negócios. A gente marca na prefeitura. Vamos se reunir lá. Quase um co-work. Exatamente. Nossa. Ou seja, eu vou ter com um insight gigantesco de tem lá. A distância, porque hoje a política, a prefeitura tem um distanciamento muito Imagina grande da você como né? empresário que quer receber, vamos dizer, um parceiro internacional e tem capacidade de marcar na prefeitura.
Cara, eu vi isso na China. Na China, quando Não tem é um alguma insight comitiva, legal? o governo chinês já ajuda o empresário para fazer as conexões e tudo mais. Entendeu? Que legal, não é isso? Pô, É tá demais. aqui, eu tenho meu negócio e tal, vou receber uma vez um parceiro internacional, um parceiro de outro estado. Já abre vamos a vamos, né? percepção de que, pô, esse cara é grande, esse cara não é qualquer Até um. de outra tá bem cidade estruturado. mesmo. Sim. Entendeu? Massa. Cara, isso aí tão legal. E detalhe, Massa. viu? Por que eu voltei com esse insight? Porque na minha cidade, eu não tenho centro administrativo, ou seja, eu não tenho prefeitura. Falei, pô, e eu já tava pensando em construir a prefeitura. Falei, pô, cara, se eu for construir a minha prefeitura, Porque não eu vou fazer assim, isso né? aí. Sim. Vou fazer isso. Entendeu? Davi, uma dúvida é o seguinte. Normalmente existem projetos que a população tende a valorizar mais. E, em geral, tem projetos que a população tende a não valorizar, mas são extremamente importantes. Se tu fizer só projeto que é importante, que não é valorizado, na outra ponta te ferra como político, porque no final tem que ter a aprovação do público. E do outro lado, se tu for só político e fizer o que agrada a eles, fica complicado porque estruturalmente não vai crescer, o negócio não vai se sustentar. Como é que tu manuseia assim, como é que tu faz essa análise de, cara, uma hora eu faço o que tem que agradar, porque tem que fazer mesmo, o que tá aos olhos do povo, e outra parte, o que eu faço para isso aqui não é o que, um exemplo, não é o que vai dar voto, mas tem que ser feito para dar a infraestrutura para a população. Como é que tu vê isso aí como político, cara, essas escolhas? Cara, é como eu falei, um pouco de cada um. Vou te dar um exemplo. Lá, em 2018, eu tive que fazer uma escolha. Por quê? Para mim, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer são ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir. E uma das pessoas uma das coisas que a população sempre me cobrou foi emprego. Empregabilidade, oportunidade. E eu visualizei que a melhor maneira de gerar empregos era através da atração de investimento industrial. Perfeito. Certo? Então a gente tem que trazer indústrias, atração de investimento industrial, que geram uma gama de empregos, dezenas, centenas de empregos de uma vez. Só que projetos industriais, como você falou, são demorados. Requer um prazo. Requer um prazo, né? Só que eu falei, meu irmão, eu preciso fazer. E aí o que é que acontece? Eu adotei uma política. Qual foi a política? Porque eu comecei a pesquisar a nível do estado quais foram as experiências industriais do estado do Ceará. E boa parte das experiências não foram positivas. Não foram tão positivas. Às vezes no começo foi, mas depois na frente... Não foram tão positivas. E tudo à base de incentivo fiscal, né? Exatamente. Então eu comecei a pesquisar, fui buscar, visitei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, visitei os polos industriais que o Estado tem. Obviamente que a gente tem várias experiências positivas, mas assim, a gente sabe que o Nordeste, né, a atividade industrial brasileira, ela está centralizada quase praticamente no Sul e no Sudeste. Mas eu falei, meu irmão, eu quero fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz eu não vou terceirizar. Eu vou ser responsável por isso. Então, lá na minha cidade, ninguém conversa isso. Eu que converso. Por quê? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o que é que acontece? Não, passa para um terceiro. A informação se perde no meio do caminho, né? E não dá nada. E, assim, vamos ser sinceros. Tem a ponta, né? Todo mundo quer tirar um pedacinho daquele bolo, né? Pede um negocinho, pede aquilo. Eu falei, meu irmão, você trata comigo. E eu lhe garanto que ninguém pede nada. E eu não vou lhe pedir nada. Quero que você venha. Certo? E comecei um processo. E estudei para saber o que é que precisa para que um investidor industrial ele tenha o que ele precisa para se instalar. E fui estudar, né? Primeiro, geografia. Localização estratégica a nível do estado. Depois, segurança jurídica. Depois, estudos geotécnicos e geológicos. E pronto. Fui para cima. E aí, fui devagarzinho. Etapa. Montei o master plan aí, né? E aí fiz. Né? Eu tenho uma área hoje na minha cidade, certo? Em que
ela fica na beirada da CE 060, certo? Ou seja, ela fica na duplicação da CE... Ah, esqueci. Na verdade, o primeiro, me perdoe, que é acesso. Certo? Então ele fica na beira da CE 060. Hoje eu julgo... Vai escoar a produção. Eu julgo hoje que seja o terreno mais estratégico para investimento industrial do estado do Ceará, o terreno que nós temos em Redenção hoje. Por que, Davi? Por exemplo, nós temos outras cidades que têm, talvez, uma infraestrutura melhor do que a minha, mas o nosso, ele tem o que os outros não têm, que é espaço. Tem algo em torno de 30 hectares hoje disponível. Os outros têm infraestrutura, mas não tem espaço que eu tenho. Então, nosso terreno hoje é nas margens da CE 060. Já estou fazendo um merchanzinho aqui, viu? Pedindo espaço aqui de vocês. Então, inclusive, cara, vai ter um bom, cara, o espaço tá sempre aberto. Vai ter um empresário que vê isso aí e quer me vender aqui para vocês, lá, né? Então, nós temos esse espaço de 30 hectares que fica nas margens da CE 060. O meu terreno ele é juridicamente perfeito, certo? Eu tenho todos os estudos geológicos e geotécnicos dele, certo? E já hoje eu tenho uma indústria que está investindo 32 milhões de reais no terreno ao lado. Eu dividi 30 para um lado, que eu já doei para esse cara, certo? E já deixei 30 do outro lado preparado. Tem alguma vocação específica essa área, esse terreno, para algum segmento? Não, por exemplo, se eu tiver um segmento, não, eu quero tudo, problema nenhum. Sim. Dou tudo para ele. Inclusive, esses 30 milhões de reais que esse industrial está investindo hoje, nós, graças a Deus, conseguimos configurar como o maior investimento industrial da história, não só da minha cidade, mas de toda a minha região. Bacana. Como é que eu fiz isso? Sentei com o empresário, amigo, o que é que você está precisando? Você falou, Davi, como é que o poder público pode ajudar o empresário? Bacana. Falei, meu irmão, senta aqui na mesa, o que é que você precisa? Davi, eu preciso de uma área. Qual é a área? Me ajude a lhe ajudar, né? O que é que você precisa? Objetivo, cara. Quantos empregos vai gerar? O que é que você está precisando? Tem a contrapartida. Cara, eu fui formado na época de antigamente, cara. Eu sou muito de palavra. O que é que você precisa? Cara, isso aqui, meu irmão. Isso aqui. Tá, posso, cara. Isso aqui eu não posso. Não, porque, por exemplo, ele tinha uma proposta de ir para outro canto, que a proposta do outro canto era melhor do que a minha. Falei, cara, isso eu não posso lhe oferecer. Só vou até aqui. Eu posso lhe oferecer isso aqui. Né? Isso aqui, e ele é do Ceará. Falei, cara, você vai para outro estado para deixar de oferecer emprego, condição para os teus irmãos. Cara, tu tá a 60 quilômetros da tua casa, tu vai deixar de pegar teu carro para andar 60 quilômetros para ver tua indústria. Tu vai dormir em casa, né? Tu vai dormir em casa. Tu vai perder. Ele já tinha outra indústria no Ceará. Ele ia ter que pegar um avião para ir para outro estado. Apesar dele ele tinha 2 indústrias, ele tá indo para a terceira. E essa terceira indústria que ele vai fazer, se eu não me engano, parece que é para abastecer nem me lembro mais. Enfim. Ou seja, negociou comigo, Cadu. Não foi com o terceiro. Porque o que é que eu acho? O que é primordial hoje para o empresário é você lidar com quem você conhece. Entendeu? Você lidar com quem você conhece. Não é lidar com um terceiro. E outra coisa, não tem conversinha, não tem atravessamento, não tem... Cara, eu preciso disso, é assim, eu consigo... Eu vou gerar tantos empregos, como é que a gente resolve para ficar bom para todo mundo? Pronto. Contrato. Não tem atravessador, né? Contrato é isso aqui, ó. Tá aqui botando o contrato, assinou, meu irmão. Pode ficar tranquilo que o que tá aqui no contrato vai ser honrado. Ponto. Acabou-se. E outra coisa, mais uma vez, ele compreendeu, mais uma vez, que a política, ela é importante. Por quê? Porque se ele não tivesse compreendido que a política era importante, ele tinha ido para outro estado. Com certeza. Eu consegui fazer ele entender que gerar emprego na minha cidade era importante. Entendeu? Bacana. Era importante. Cara, me diz uma coisa. Quando tu chegou ali na prefeitura, você já tinha tido o seu negócio, né? Já era empresário, já tinha ali seus funcionários. Mas falar um pouquinho de gestão. Vamos lá. Gestão privada é uma coisa, a pública tem suas diferenças, mas tem
suas confluências ali de gestão de caixa, de funcionários e tudo, quais foram os maiores desafios ali na questão da gestão de um orçamento, por mais que seja interior, um orçamento grande, né? Diferente de uma empresa pequena, um orçamento provavelmente grande. Como é que foi esse desafio? Cara, saber em quem gastar e quem investir. Primeira coisa é você fazer as pessoas entenderem que eu cheguei ali para fazer um trabalho, certo? Porque, vamos compreender, quando eu me elegi, jovem, as pessoas achavam que quando eu entrasse, eu só iria fazer coisa boa. Mas, obviamente, para equilibrar... Fazer umas coisas antipáticas também. Total, Né? Alguém se agrada e alguém se desagrada. Não, só desagrado. Porque, assim, vamos ser objetivo. Cortes. Tem que Cortes. Cortes Não, fulaninho ganha gratificação porque é amigo de fulano. Cicrano ganha gratificação porque é amigo de Beltrano. Isso, desequilibra, a conta né? não fechar, A conta não independente fecha. se é no público ou no privado, a conta não fechou, meu amigo. E caixa é rei. E outra coisa, né? No poder público, né? Praticamente não existe demissão. Ah, você não trabalha bem, você é demitido. Obviamente que sempre existe as exonerações, mas isso é muito raro. É um processo de demissão PAD. É a exceção. É bem raro. Existe, mas né, é um processo que não é muito comum na gestão pública. Mas é necessário você fazer uma caminhada de compreensão das pessoas em relação ao seu projeto. Eu tinha um projeto, gente. Eu estou aqui para que as pessoas elas entendam o que é que eu preciso fazer. E eu estou aqui para cobrar. Certo? Porque o servidor público não já festa, diz, né? Não é festa, ele já não diz. Servidor público é para servir o povo. Eu sou empregado do povo. E vocês também. Então o povo vai cobrar de mim, eu vou cobrar de vocês e acabou o negócio. Eu acordo cedo. Muitas vezes eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu já fui empregado. Lembrem-se, meus colegas empresários, eu comecei como trabalhador. E eu sou hoje empregado do povo. Então, não tenho problema em ser cobrado, porque eu já fui cobrado a minha vida todinha. Então, comecei lá. E, como eu falei, pivete, bem novinho. Nunca tive problema em ser cobrado e em ter responsabilidades muito jovem. Como eu falei, eu, com 23 anos, eu estava à frente de uma das obras com altas responsabilidades. Então, para mim, ali, assim, em relação a ter desafios, não era algo novo. O que era novo para mim era os desafios que eu encontrava, as pessoas que eu tinha que enfrentar. Então, as gestões que eu tinha que fazer, os desafios eram mais na questão da intensidade, certo? Da questão da emoção, de você ver uma pessoa que, como eu falei, é povão. Certo? E você falou do desafio que chegou, ele tinha 4 meses atrasado de salário, chegar já com isso, ter que negociar, a gente paga uma parte e tal, tudo isso é gestão. É isso aí, ou seja, a grande diferença é que eu tô na ponta, eu tô ali pegando a essência das pessoas. Então isso aqui foi difícil para mim. E um para-raio, né, também. Total. Tudo é culpa, pode ser nem ser a responsabilidade no final é sua. A culpa pode ser de outro, mas rebate em você. Exatamente. Eu falo que a prefeitura ela é muito parecida com um hospital, certo? O pessoal vai lá Tá com problema. Com problema. Mas assim, eu gosto muito de falar, e aí peço permissão aqui a vocês e todo mundo que está assistindo, é que eu acredito muito em Deus, certo? Jesus, ele é o líder da minha vida e eu acho que tudo é missão. Ele tem um propósito e um projeto na vida de todos, um propósito e um projeto na minha vida. E que ele está à frente. E que toda vida que eu tinha um desafio e eu achava que ele não tinha, eu não via solução, ele derramava a bênção dele. Porque eu sempre fui adepto de que Deus, ele não dá pra gente força. Deus, ele dá oportunidade de sermos fortes. Então sempre quando eu achava que eu não tinha capacidade, vinha, certo, essa força sobrenatural para ultrapassar. Então quando era necessário aí soluções mirabolantes, sobrenaturais, eu brinco assim, vinha na minha cabeça. Então assim, eu tive muitas vezes de trazer soluções assim que não foram convencionais, que eu tive que implantar em gestão, certo?
que nós implantamos em Redenção, certo? E acabou dando certo. Certo? Acabou dando certo e que isso a gente foi devagarzinho, colocando ali, colocando acolá, colocando aqui. Outra coisa, gestão que eu fiz muito. Copiar em gestão não é ruim, não. Sim. As pessoas acham que copiar na gestão... Copiar as coisas boas. Boas, né? É ruim. Oxe, eu copiei muita coisa. Hoje eu tenho a ideia que as pessoas querem ser muito criativas e inovadoras. Quer inventar o tempo todo. No meu ponto de vista, eu cara, copiei muita toda coisa. inovação, muitas vezes, é juntando as peças já antigas, aí você aperta um parafuso, coloca uma ótica diferente, pronto. Isso é inovação. Sim. Não tem como começar do zero exatamente, porque Sim. já, cara, tudo já foi inventado. Vou dar um exemplo aqui. Telemedicina que a gente tava falando. Vocês acham que eu inventei? É. Não, eu vi um outro canto fazer e E fiz. por que não aprimorar? E por que não pegar, opa, isso aqui é bom, se eu ajustar, se eu fizer esses parafusos aqui, apertar esse parafuso, pronto, eu consigo crescer. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui que deram muito certo lá na cidade. 2. Saúde e educação. Na saúde. Em 2019, foi implantado no governo federal uma nova metodologia de monitoramento de saúde, certo? A política pública nacional de saúde, ela mudou Os indicadores. os indicadores. Foram chamados de Previne Brasil. Como é que funciona isso, Davi? Eles começaram a visualizar uma maneira de acompanhar. O brasileiro, eles têm algumas doenças que são mais comuns. Como assim? Diabetes, hipertensão e por aí vai. E aí eles começaram a colocar esses indicadores para que os municípios monitorem esses indicadores. Nós temos atenção básica, atenção secundária e por aí vai. E aí o governo federal disse assim, ó, quem monitorar mais esses indicadores, nós vamos dar um acréscimo nos repasses de vocês. Ter premiação de alguma forma. Beleza, então vamos lá. Então se nós temos... e pré-natal, porque durante muito tempo, indicadores de OMS, etc., mortalidade infantil. Falando 3 principais aqui que vieram na minha cabeça. Show de bola. Então o que acontece? Lá eles têm um mínimo, sei lá, para 20 pessoas por área a cada 1.000 habitantes. Enfim. Show de bola. Então eu percebi que se eu repartisse o valor que eu recebesse do Ministério da Saúde com os profissionais, eles iriam atrás de mais pessoas. Ou seja, se eu recebo R$1.000, desses R$1.000, eu reparto R$100. Se em vez de 20, eles fizerem 30, eles vão atrás. É uma produtividade na prática aí, né? É um incentivo para ser mais eficiente. É eficiência. Ou seja, se eu tenho 20 hipertensos e eles ganham R$100, se eles pegarem 30 e eu pagar 150, eu tenho certeza que eles vão atrás dos 30. Com certeza. Então eu comecei a repartir o dinheiro. E fiz uma competição, porque lá eu tinha 11 equipes. Além de repartir de 100 para 150, das 11 que tivesse mais, eu pagava um 13º salário para quem tivesse mais. Bacana, bacana. Entendeu aí? Sim. Aí resultado. Ou seja, tu utilizou estratégias de incentivo que muitas empresas usam no público. Competição. Resultado. Bacana. Aí o que acontece? Pré-natal. Aquela grávida que a pessoa esqueceu o pré-natal, o pessoal, cadê aquela grávida? Vem Tá ali aqui, atrás, isso aqui. Por aí vai. Deu muito certo. Isso eu falei de saúde. Educação. Porque eu tô falando porque o Eric me perguntou, né? Sim. De educação. Eu percebi que o processo educacional é muito importante. Mas eu falo pra vocês, eu lembro quando eu era garoto e estudava. Então, tem que ter um incentivo. Sim. Pra mim. Meu pai sempre foi muito estudioso, eu gostava de estudar, mas pra mim tem que ter um incentivo. O incentivo pode ser financeiro ou pode ser a chinela, né? Exatamente. Tem que... Resultado. Então tem que ter incentivo. Então, só que eu percebi uma coisa. Meu pai é professor. 100%. Só que o processo educacional, ele tem que ser voltado para o desenvolvimento do aluno. Sim. Então, eu visualizei que existe uma cadeia importante para que o aluno se desenvolva. Então, foi o que eu fiz em Redenção. Eu vi que era necessário, o que eu fiz na saúde, também ser feito na educação. Então, eu criei uma política de premiação de resultados. Como é que funciona isso?
O Ceará, ele tem um instrumento de avaliação de resultados. Né? Não sei se vocês sabem, mas das 100 melhores escolas de educação básica do estado do Brasil, nós temos 2 indicadores que medem a educação do Brasil. A nível nacional se chama IDEB e a nível estadual se chama SPAES, certo? O IDEB é em anos pares, o SPAES, não, ao contrário. Aliás, o SPAES é todo ano e o IDEB é em anos ímpares, certo? Então, praticamente todo ano a gente faz prova. Beleza. O IDEB eu não lembro quais são os anos, o SPAES é no 2º, 5º e 9º ano. Ou seja, prova, indicador. Das 100 melhores escolas de educação básica do Brasil, durante muitos anos, as 100 primeiras foram do Ceará. Ou seja, nós estamos muito na frente. Bacana. Certo? E na minha cidade nunca teve nisso. Eu falei, meu irmão, por que a gente não está nisso? O que é que está faltando? Não? Então, o que foi que eu fiz para tentar chegar lá? Eu lancei uma política de premiação de resultados. Como é que funciona isso? A gente faz as provas, tem a nota, né? Como é que eu faço? Lá eu tenho 29 escolas. Saiu a nota. A escola tira nota boa, a gente pega a nota de cada escola a gente dá uma nota. Por exemplo, escola tal, tem que tirar 7. Escola tirou 7. Diretor da escola ganha 14º salário. Nossa. Sala da escola avaliada que tirou a nota que era para tirar a nota boa. Professor aliás, coordenador ganha 14º salário. Professor ganha 14º salário. Muitas das pessoas faziam isso. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém ganhou. Mesmo com a premiação. Não, oferecendo, né? Sim, mesmo oferecendo a premiação. Não deu nada. Aí depois foi que eu vi. Cara, a escola não é só os professores. O professor é extremamente importante, né? Mas é uma comunidade escolar. Tem a merendeira, tem o porteiro, tem o motorista. Entendi. Aí... Só uma parte estava se beneficiando com a premiação. Botei eles também. Aí envolve mais, né? Pá, botei a comunidade escolar. Subi um pouquinho. Aí botei eles para ser premiado. Dei 25% a mais no salário deles. Subi um pouquinho, mas não deu ainda resultado. Por que não deu? As crianças. Eu tava aluno, pô! Meu amigo, todo mundo tem que rir, né, cara? Todo mundo tem que Todo mundo tem que rir, né? Os alunos! Aí, pô, eu falei, não, agora vou botar os alunos. Aí, tablet pra todo mundo. Aí, quando eu botei os tablets, garotada tirou quem nota quer rir boa, tem que fazer isso condicionado a ter a nota. Nota boa. Resultado em 2022, que saiu o resultado. Em 2023, que o resultado saiu agora. Nós fizemos o estado de SPAES, né? Saiu agora as 100 melhores escolas do Ceará, certo? Porque o processo educacional ele é um processo lento. Você não acha que em 4, 5 anos tudo vai rodar, né? Mas depois eu tive a pandemia no meio, infelizmente eu ainda tive isso. Mas graças a Deus agora em 2023 saíram as 100 melhores escolas do Ceará e a escola 64 é uma escola de redenção. Oh, que bacana. Graças a Deus. Cara, como é que tu escolhe, tanto numa empresa como na gestão de uma prefeitura, você tem que escolher bons líderes, né? Sim, com certeza. Um bom time, ter uma gestão de time. Quais são os teus principais critérios na escolha desse time? O cara tem que ser muito bom tecnicamente, o cara tem que ter uma fome, uma vontade de aprender e o técnico ele vai ajeitando. Como é que tu escolhe o teu time? Seja numa empresa ou na gestão da prefeitura? Primeira coisa para escolher, assim, na minha gestão pública, eu primeiro parto pelos 3 Cs, que é muito difícil. Competência, compromisso e confiança. Buscar isso na gestão pública é um desafio, porque a política, ela, diferente da parte empresarial, a confiança, ela pesa mais. Porque a gente está falando de poder. Sim. A gente está falando de poder. O poder ele é algo que acaba, muitas vezes, mudando as pessoas. E você tem que ter pessoas leais, né? Também. Lealdade, exatamente. Bacana. Então, assim, primeira coisa, quando a gente vai ter aqueles primeiros relacionamentos, falta, viu, meu amigo? que é uma coisa, é uma coisa que eu debato muito com meu pai, porque
Na minha concepção, quando pessoa, eu muito novo, muito jovem, meu pai sempre falou, meu filho, a fórmula que eu busquei na minha vida para obter sucesso foi através do saber, do conhecimento. Para mim, na sociedade hoje, que eu acredito que muitos empresários ainda buscam isso, o que tá mais em falta é o conhecimento. Sim. Hoje, eu que já participei, e se os empresários, colegas, amigos que estão nos assistindo me corrijam, que o Cadu que já participou de líderes comigo, de projetos, quando a gente vai compartilhar, e minha esposa é empreendedora. Ela, inclusive, está lá na mentoria do Luiz mentoria André, e tal. que a gente organiza. Quando a gente escuta os empresários para falarem quais são as suas principais dores, boa parte falam que a principal dificuldade é achar o quê? Time. Pessoas. Time. Por quê? Porque, ao meu ver, hoje, o grande desafio não é só conhecimento. O grande desafio hoje é valores. Sim. Como assim valores? Muitas vezes eu estou numa empresa que empresários me corrijam. Estou ganhando X. Se o cara me oferecer X mais 10 reais, vou embora. O cara vai ganhar para outro preço. Eu tenho uma tese que ela é muito simples. Eu acredito que o que vai ficar cada vez mais escasso e o que é escasso vale muito mais é o quê? Pessoas boas e pessoas leais. É isso aí. É esse o ponto. E é uma tendência que fique cada vez mais escasso, cara. E quando é escasso, vale muito mais. Então, para você que tá aqui, cara, se prepare, estude, mas tenha lealdade. Entenda do projeto. Não é que, eu vou trabalhar, que tem muito pensamento. Eu vou trabalhar para enriquecer o outro e eu... Cara, mas tenha lealdade, tenha lealdade. Eu acho que isso aí coloca você em outro patamar e sempre é reconhecido, cara. Sim, sempre. Concordo. Pode falar o que for, mas sempre é reconhecido. Então, como é que eu escolho? Primeiro, na política, boa parte das pessoas são indicações. São ligados ao São grupo. ligadas. Na verdade, assim, já trabalhou em um canto ou em outro. Então, sempre a gente vem com referência. Sim. Segundo, eu sou uma pessoa de projeto. Eu explico quais são as atribuições, o que é que eu espero. Nessa explicação, a gente acaba entendendo o que é que a outra pessoa ela está buscando. Então, 80% das pessoas, eu também sou um pouco sensitivo. Eu consigo entender se ela se encaixa também no que é que a gente está buscando. Sim. E por último, que também não menos importante, ou seja, indicação já ajuda muito. Segundo, no contato você já sabe um pouco do que é. Né? No 1 a 1 você já sabe o segundo passo. E no terceiro, que também não muito importante, quando a gente faz um período de experiência, ou seja, já ali nos primeiros dias, a gente já acaba sabendo se vai dar certo ou não vai. Porque na política a gente tem isso, né? Que aí a política já ajuda diferente do empresariado. A gente tem como trocar rápido. Na política o cara não deu certo, opa, vamos trocar aqui e vamos colocar outro. Não perde muito tempo. Não perde muito tempo. Na empresário não, que assina carteira, dá baixa, aí tem rescisão, aviso prévio e etc. Aí já gera um pouco mais de burocracia nessa história. Não. Isonera, nomeia, assim, da noite pro dia dá pra gente ter um pouco mais de celeridade. Davizão, se a gente percorreu muito nesse episódio sobre a pergunta que saber se o Estado mais atrapalha ou ajuda o empresário. No teu ver, na tua percepção, não só trazendo a sua experiência em redenção, mas com certeza você observou várias cidades, vários estados e tal. Hoje, na tua cabeça, o que o Estado, de maneira geral, atrapalha, que não precisaria atrapalhar, e o que ele ajuda, que ele poderia ajudar mais? Bem, eu acho que definitivamente, eu acho que o Estado, eu acho que assim, eu sou um cara muito realista. Eu acho que o poder público em geral, não só o Estado ou a prefeitura, acho que todo mundo poderia ajudar mais. Ponto. O poder público ele poderia ajudar mais. Por quê? Porque até hoje o Brasil, o Estado, independente de onde for, nós somos um país emergente.
e que isso deixa muito claro uma desigualdade. Nós somos um país emergente, nós temos um país desigual. Um país em que nós temos uma classe em que há uma concentração de riqueza em uma classe e uma falta de renda em outra. Ou seja, quem é o responsável direto de equalizar essa desigualdade? O poder público. Então, isso fatalmente mostra uma ineficiência do poder público em combater o que nós temos hoje. Ou seja, falta oportunidade. Então, existe uma série de coisas em que nós estamos falhando. Isso quer dizer que o Estado não tem uma série de ações que vão de encontro a isso? Existe. Também dizer que o Estado não faz nada? Sim. Também não é isso. Mas um exemplo bem que vem muito na minha cabeça é a questão da burocratização, né? Não. Às vezes tem cidade que o cara para abrir uma empresa é 6 meses para abrir uma empresa. Não, acho que não é isso. Por exemplo, o Estado... Vou dar um exemplo aqui. O Ceará e o Rio Grande do Norte existe um estudo hoje que o Ceará e o Rio Grande do Norte são os pontos geográficos, comerciais mais bem localizados de todo o mundo. Porque tem a Europa, Estados Unidos e a China. Sim. Do lado ali do mar. Canal ali do Panamá. Por que é que nós temos uma política industrial pequena ainda, se a gente está na boca do mundo? Realmente. O que é que está faltando? Política. É um negócio que eu vejo que na minha cabeça é inconcebível, Política, cara. sim. Por exemplo, você compra um negócio, o mesmo produto fabricado aqui, o mesmo produto fabricado na China, vindo de lá pra cá, ainda sai na metade do preço. Como é que a conta fecha, cara? O que esses caras estão fazendo, do meu ponto de vista? Se eu tenho um desafio, eu vou investir em algum negócio. Se tem alguém fazendo algo que eu ainda não sei, cara, eu vou estudar o que esse cara tá fazendo pra eu modelar e trazer pra dentro do meu negócio. A pergunta que eu queria deixar, é porque o problema, eu acho que a gente já sabe, que é nós estamos falhando nas ações políticas para combater isso. Eu acho que isso todo mundo já sabe. Sim. A política Ou então tá indo devagar na mudança. Devagar. Eu acho que esse debate, ele tá até... Ele disse que tá muito claro. A gente já sabe. Nós estamos falhando nisso. Ponto. Mas o que fazer? Essa era a pergunta. É e isso agora, que nós temos falar. Nós temos... A classe empresarial como um todo precisa se aproximar da política. E não só trazer problema. Não é só trazer problema. Sabe o que eu vejo? É que isso é conversa de amenidade. Como a gente conversa aqui. E boa parte das vezes não se traz para ação. E quando eu falo, não é outra coisa, não é por combate, não. Política, ela se resolve com política. Sim. É a arte do possível. A arte do possível. Por exemplo, eu tô trazendo para a prática. Eu não tô, né, eu só trouxe aqui para vocês exemplos. Por exemplo, rapidinho. Empresário lá da minha cidade. Da minha cabeça. Rapidinho, exemplo lá da minha cidade. O cara me procurou, um cara que tem uma oficina de costura. Procurou lá, Davi, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho 40 funcionários. Tô querendo fazer uma expansão, mas eu tô sem capital. Como é que você pode me ajudar? Eu falei, cara, o que é que você tá precisando? Não, eu preciso investir X e tal, pra poder fazer a expansão da minha oficina. Eu falei, cara, qual é o teu maior custo? Ele, cara, meu maior custo é a conta de luz. Nós fizemos um processo lá, nós pagamos durante 1 ano a conta de luz dele, que foi o valor que ele precisava para investir, e hoje ele gera 20 empregos a mais, saiu de 40 para 60. Acabou-se. Objetivo. Davi, como é que tem visto a questão do digital e da tecnologia dentro dessa parte dos negócios lá em Redenção? Vocês têm feito alguma coisa relacionada a isso? Cara, na prefeitura não. É algo que eu acho que a gente precisa evoluir, certo? É algo que a gente precisa evoluir ainda. Eu vejo que a nível empresarial, as pessoas têm investido nisso, certo? Hoje a gente tem feito muito básico, a prefeitura tem a sua página oficial, tem as suas redes sociais,
mas não foi algo que a gente conseguiu desenvolver ainda. Não, estou dizendo para apoiar o empresário mesmo de redenção. Vou dar um exemplo, cara. Hoje a gente tem negócio, eu trabalho com digital 10, 12 anos, nunca tinha imaginado isso. Hoje a gente vende, já chegou a vender para 28 países, cara. Aqui de Fortaleza, equipe espalhada no Brasil todo. E assim, o digital e barra tecnologia me levou para um negócio que eu nunca imaginei. E um detalhe que eu vejo, isso traz uma balança comercial favorável. Eu trago dinheiro de outros países para cá, eu trago dinheiro de outros estados para cá, eu trago dinheiro de outras cidades para cá. Cara, e eu fico pensando, como é que a gente consegue implementar isso para os empresários terem acesso a isso e trazerem e criarem essa balança comercial favorável vendendo para fora, seja Brasil, seja estado, seja outro município, através da internet, através do digital. Porque os caminhos, entre aspas, são simples, não são tão difíceis. Investimento não é lá essas coisas todas. E informação já está toda aí. Basta saber usar de forma sistemática. Então, o que eu vejo é isso. O que falta, muitas vezes, é ter essa escala da internet, ter essa escala da tecnologia, ter essa escala da inteligência artificial e por aí vai, para os caras utilizarem isso e trazerem mais coisas, evoluírem o negócio deles utilizando essas ferramentas que estão aí, cara. Muito legal. Não, eu acho que é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Que a gente precisa, como eu falei, é ter acesso a essa informação. Porque para você que atingiu isso, parece óbvio, né? Óbvio. Mas quem nunca teve esse contato aí... Isso aí é o rompimento. Bacana. É o rompimento. Muito cara, legal. eu me coloco à disposição. Vamos trocar uma ideia para porque eu sei área de inovação da prefeitura, imagina. Porque, cara, Sim. independente, não é trabalhar para a prefeitura e tal. É trabalhar com. Sim. É entender, cara, como é que a gente pode pegar esses empresários que tem lá e aplicar isso aí e eles gerarem mais empregos. Sim. Eles investirem em outras pessoas, eles crescerem um município. Isso é o que é o fundamental no meu ponto de vista, cara. Eu volto a repetir. Eu acredito que o empreendedorismo é o melhor projeto social que existe. Total, concordo com você. Não tem muito segredo. Porque a gente está gerando dignidade, a gente paga um salário. Cara, coisa mais feliz para um ser humano, que eu acredito, é o quê? O cara poder chegar num mercantil, poder comprar a feira lá dele, poder botar o filho na escola boa. Isso aí, meu amigo, não é pedindo, não é... No final é trabalhando, é produzindo, é gerando riqueza. É o meu ponto de vista. Não, e é isso mesmo, concordo. Boa. E aí, Caduzão? Bom demais esse papo aqui. Bom. Cara, rendeu, hein? Ó. Vai doido. Cara, dá pra gente passar mais quantas horas aqui? Assunto. Vamos colocar as redes sociais aqui do Davizão na tela para quem quiser seguir, né? Ó, Instagram, a rede social principal hoje, né, no Brasil, Instagram, né, quem quiser seguir lá, Davi Benevides, com 2 S no final, prefeito reeleito de Redenção Ceará, com votação histórica de mais de 83%, 8 vezes melhores gestões do Ceará, melhor prefeito do Ceará em 2021, lá tu compartilha muito o teu dia a dia, né, Davizão? Sim. Tanto na prefeitura como na tua vida, então quem quiser seguir e acompanhar um pouco mais aí, tu tá se despedindo agora do cargo de prefeito aí, deve estar com o coração apertado, porque deve ter feito, com certeza fez muita coisa boa lá, fica com vontade de querer fazer mais, mas tá acabando, mas tem com certeza um futuro brilhante pela frente certeza, aí, né, cara, com certeza. Então siga no Instagram aí, Davi Benevides, qualquer coisa pode aperrear aí lá no direct, diz que viu aqui no Business Plan, quiser trocar uma ideia, né? Então segue lá no Instagram. Davizão, recado final pra galera aqui do BP Talks, né? A gente costuma mandar esse recado final para empresários, né? Porque que vale a pena empreender no Brasil. Gente, eu quero só primeiro agradecer, certo, Eric, Cadu, pelo convite e dizer da minha felicidade mesmo e assim, plantar uma semente. Como eu falei para vocês, eu hoje tenho 34 anos, comecei na política com 26 e gosto de dizer para vocês, sou jovem ainda e sonho. Sou um sonhador. Do mesmo jeito que aquele garoto de 23 anos que sonhava em empreender e sonhava, eu não parei de sonhar ainda. Só tá mais maduro. Só tô um pouco mais maduro. E todos vocês que são empreendedores, empresários, pequenos ou grandes, eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu acredito muito, certo, nas pessoas, certo? Eu acredito em muitas pessoas. E como eu falei no início, eu acredito muito em política e principalmente no que eu falei aqui no início, em que empresários, trabalhadores
nós militamos, nós caminhamos na mesma tecla que é vencer. E quando a gente fala de vitória, a gente fala de sucesso de pessoas. A gente trabalha num mundo em que cada vez mais nós visualizamos que sucesso é que quando nós temos dois universos que se somam juntos. E que quando eu caminho na minha cidade de Redenção, no Ceará e no Brasil, eu acredito, de fato, em um mundo em que esse ditado que nós temos aqui, em que trabalhador e empresário são adversários, nós temos que romper isso e que a gente pode fazer isso através da boa política. Uma política que eu posso dizer para todos vocês que ela existe sim, que eu já dei aqui vários exemplos e que quero mais uma vez, como eu falei, plantar essa semente de que um caminhar de dia a dia, de muito trabalho, que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, é que de fato nós vamos poder construir aqui um ambiente em que todos os empreendedores e todos os empresários que tanto lutam no dia a dia poderão ter para ter sucesso nas suas vidas. Então, muitíssimo obrigado. E como eu sempre digo, para terminar e pedir mais uma vez aqui para vocês, porque é o que eu sempre faço. Eu agradeço muito a oportunidade e digo para todos que à frente de tudo da minha vida tem um Jesus, um Deus muito poderoso que rege. Ele rege diariamente todas as minhas forças e eu rendo a Ele toda a honra e toda a glória da minha vida. Show de bola. Senhoras e senhores, Davi Benevides. Bacana. Quais recados finais pra galera que tá assistindo aí até agora? Primeiro, assim, agradecer por ter aceito o convite. Logo que eu conversei com você, conversei com o Eric, qual foi a ideia que eu tive, cara? Justamente, eu não acredito em dividir. Sim. Eu acredito em somar, em multiplicar. E justamente, se a gente tem um cara que tem uma experiência na política, que fez de fato, não é o cara que só vem com conversinha, não. Isso aí. Não é o cara que vem com aquele migué e a gente tem que aceitar, não. O cara que fez de fato e gerou resultado, cara, vamos lá, vamos escutar o que esse cara tem para falar, vamos abrir a visão da nossa audiência, dos empresários que seguem aqui a gente, que gostam do nosso conteúdo, para quê? Cara, não existe o lado A e o lado B, tá todo mundo no mesmo lado. E por que não a gente dar esse espaço para as pessoas se conhecerem, para as pessoas escutarem o teu ponto de vista e entenderem, cara, como é que eu, empresário, posso me beneficiar de forma positiva e de forma legal da política? Como é que eu consigo ter essa integração e fazer o meu negócio crescer, empreender? E se Deus quiser, nós vamos fazer um negócio hoje aqui, que, né? Eu sei aqui, né? Ó, o nosso espaço está aberto. A hora que você quiser, o dia que você quiser, posso falar em meu nome, no nome do Eric. Sempre que você quiser precisar, cara, tá aqui, a cadeira é sua, velho. Boa. Fique à vontade. Boa. Obrigado, gente. Você que tá chegando agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a trazer grandes nomes aqui do Ceará pra gente compartilhar e trocar essa ideia, né, Cabzão? Eu ouvi dizer que nem se o cara não se inscreve no canal, não tem política pública que faça o negócio do cara prosperar, meu irmão. Só de não estar inscrito, ele quebra. Então, ó, segue todas as redes sociais, Instagram também, Business Plan Talks, que você vai acompanhar tudo que a gente tá produzindo por aqui. Até a próxima. Show. Valeu, galera. Valeu, gente.